Senhor. Estamos aqui para fazer mais uma leitura diária desta terça-feira e hoje nós temos a lição de número 11 e o título é A Dimensão da Fé. É um assunto muito maravilhoso, porque a Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus, porque todo aquele que crê que Ele existe, Ele é galardoador de todo aquele que crê que Ele existe, né? E a leitura diária nossa hoje está no capítulo de número 8 e o verso 48 do Evangelho de Lucas. 8:48, que diz assim: E ele lhe disse, tem bom ânimo, filha, a tua fé te salvou. Vai em paz. Aleluia. Nós temos aqui uma lição maravilhosa que nós vamos aprender dessa semana. Assim como eu estou fazendo essa leitura de hoje, tem os demais irmãos que vão fazer os demais dias. E vamos falar sobre a dimensão da fé. Fé é algo que ele pode crescer, não é? Porque Jesus disse, se vós tiveres fé como um grão de mostarda. Olha, um grão de mostarda, gente, é muito pequeno. Muito pequeno. Mas se ele for lançado em uma terra boa, ele dá uma árvore que a Bíblia diz que as aves se assentam sobre ele, não é? Ele cresce, ele aumenta. E ela cresce porque Jesus, um dia falando para o seu discípulo alguns assuntos, até mesmo pelo perdão, alguém disse, Senhor, acrescenta nossa fé. Acrescenta-nos a fé, Senhor. Então nós temos a dimensão da fé na mente, né? A dimensão da fé também na emoção. A dimensão da fé na vontade. E nós precisamos cada dia saber usar a nossa fé. Gente, fé é uma coisa que tem que ser um dom de Deus. Mas nós aceitamos Jesus, recebemos o dom da fé. Porque sem fé é impossível aproximar-nos de Deus. Sem fé é impossível acreditar que Ele é Senhor. Por exemplo, nós não vimos Jesus, nós nunca andamos caminhando lado a lado com Jesus, materialmente falando, mas nós aceitamos pela fé, ouvimos a sua palavra, lemos a sua história, lemos o que Ele fez por todos nós e aceitamos Jesus pela fé. E aí vamos vivendo a vida aí, gente, nessa caminhada. Tem dias que você está alegre, muito alegre, tem dia que você está triste, tem dia que você está angustiado, mas nós temos uma fé, aleluia, que um dia cessará todas as lutas, todas as lágrimas. Eu estava escutando o pastor daí ensinando, e ele falava exatamente sobre as dificuldades da vida. Nós precisamos, meus irmãos, aprender. Nos momentos da dificuldade, a gente fala pouco, não é? Porque senão nós vamos aumentando a carga para nós. Às vezes somos incompreendidos, né? Às vezes temos momentos difíceis, como eu vi ele ensinando. Ele ensina certos assuntos e às vezes existem pessoas que não querem aceitar aquele assunto que é ensinado. Mas quando nós temos fé, nós acreditamos que a pessoa, quando ela é colocada em certa posição na igreja, ela é a pessoa que Deus capacitou para ensinar a igreja, em todos os assuntos. Eu estava comentando, até com a minha esposa, disse, não existe outra pessoa que está na altura de ensinar certos assuntos na igreja a não ser o pastor. Ele que está com autoridade para ensinar sobre qualquer assunto que ele quiser. E nós precisamos ser ensinados. Ensinados. Eu mesmo tenho aprendido muito. Às vezes a gente apanha, mas a gente corrige, né? A gente tem que ter humildade, irmão, de aceitar o ensino da palavra de Deus. É pela fé que nós alcançamos a vitória. Às vezes a gente faz uma coisa errada até o dia que você aprende, não é isso? Até o dia que alguém ensina a verdade, como é que a gente deve fazer, e aí a gente vai pegar a estrada. É por isso que eu digo que a vereda justa é como a luz da aurora. Ela vai brilhando de pouco a pouco. A gente não dá conta de santificar de um dia para o outro. Puf, estou santo. Não. Cada dia você vai tirando as dificuldades.
vai tirando um impedimento daqui, outro impedimento dali, né? E a fé nos faz aproximar de Deus. Assim como aquela mulher aqui que conta da filha de Jairo, aquela mulher que tinha um fluxo de sangue. Jesus saiu foi para curar a filha do Jairo. Mas aquela mulher sabia que Jesus tinha poder para mudar a sua situação. E pela fé ela rompeu a multidão, a dificuldade, ela rompeu os obstáculos. E foi e tocou na orla do vestido de Jesus. E quando ela tocou na orla do vestido, ela sentiu a sua hemorragia estancar. Ela ficou curada. Ela para no meio da multidão e a multidão vai juntando aquele povão e Jesus para e diz: quem me tocou? E todo mundo diz: Senhor, tem muita gente que um esbarra daqui, outro esbarra dali. Diz: não, mas alguém me tocou diferente, com muita fé, com muita credibilidade. E essa pessoa, quando me tocou, saiu virtude, saiu algo de mim para abençoar. Quem me tocou? A mulher trêmula disse: Senhor, foi eu que te toquei, Senhor. Foi eu. Tem 12 anos que eu venho gastando com os médicos, gastei tudo que eu tinha. Eu com a hemorragia que não tem cura. E eu pensei, se eu tocar no vestido de Jesus, eu vou ficar curada. A fé dela, meus irmãos, a fé que a mulher possuía foi tão grande, só basta eu tocar na hora do vestido. Não precisa falar nada. Aí Jesus disse, aleluia. Verso 48, e ele disse: tem bom ânimo, filha, a tua fé te salvou, vai em paz. Oh, glória! Gente, quando você ouve de Deus, da boca de Deus, ou do homem de Deus, uma palavra de abençoar, que a gente sai alegre, sai realizado. Essa foi a vitória de uma mulher que teve tanta fé, que acreditou no grande milagre. E agora Jesus, quando termina ali, alguém chega e diz: olha, não precisa perturbar o mestre mais não, que a menina sua também já morreu, já. Pode deixar isso para lá. Jesus disse: não, vou lá, ela vai ter saúde. Aleluia. Chegando lá, Jesus tirou aquele povo que não tinha fé, mandou sair daquele quarto, ficou ele e seus discípulos, né? Pedro, Tiago e João. E Jesus pegou na mão daquela menina e disse: Talita, come, quer dizer, menina, levanta-te. Aleluia. Jesus agora estava usando a sua própria fé, o seu poder, porque aquele homem acreditou também que Jesus fosse ali, ele curava. Mas como ela estava morta, certamente ficou assim. Mas Jesus disse: aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Que Deus abençoe meu irmão, minha irmã, que a nossa fé, aleluia, seja uma fé que venha crescer cada dia, para nós alcançar as bênçãos de Deus, e que o Espírito Santo de Deus fale melhor em cada coração. Que Deus te abençoe e até na Escola Bíblica Dominical.